Começar? Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas ao workshop Mulheres Imparáveis. Hoje nossa segunda aula, nosso segundo encontro e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo com você um pouquinho do meu conhecimento, né? Semeando na sua vida um pouquinho de conhecimento para que você viva uma transformação, para que você suba mais um degrau, para que você atinja os seus objetivos. E hoje nós temos uma missão aqui nesse encontro. O workshop de hoje, a aula de hoje é para te destravar em algumas áreas específicas aí. Vamos falar da matriz do comportamento, né? Vamos falar um pouquinho também de crenças e tantos outros assuntos. Eu quero te perguntar, você já deu like? Você entrou aqui, você já deu seu like? Você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve! Encaminha essa live para alguma amiga. Você gostaria que uma amiga sua soubesse esse assunto que nós vamos falar hoje? Lili, mas eu não entendi o que é a matriz do comportamento. Você vai entender bem direitinho. Eu prometo para você que eu vou dar o meu melhor para que dentro dessa uma hora que nós estaremos aqui, nesse nosso tempo, eu vou te explicar de uma forma que fique bem simples, de uma forma bem tranquila para você compreender. Se você já sabe, talvez hoje você aprenda um novo ponto de vista, uma outra forma de entender, né? Então, assim, gente, olha só. A matriz do comportamento, ela tá dentro da inteligência emocional. Ela faz parte, né? A gente tá falando de comportamento, das emoções, de sentimentos. Então, sim, ela faz parte da inteligência emocional. E eu quero ir por esse viés hoje. É dessa forma que eu quero entregar esse conteúdo para você, tá bom? E a gente vai falar também dos segredos da mente. E lógico, né? Lógico que eu vou compartilhar com você esse material. Se você está no nosso grupo, o grupo VIP das Mulheres Imparáveis, você vai ter esse material, né? Em PDF, material que eu fiz com muito carinho para você, para que você possa depois rever, para que você possa estudar, para que você possa fortalecer, impulsionar aí os teus conhecimentos a respeito desse assunto, tá? Então, olha só, eu vou ficar pequenininha de novo, né? Eu vou pro cantinho da tela, porque o foco aqui é você. O foco aqui é o teu aprendizado, que você possa, né, compreender tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui, tá? Então, vamos para o nosso primeiro slide aqui, né? Onde eu estou falando que, repetindo para você o que eu acabei de falar, os segredos da mente. A matriz do comportamento. O que são esses segredos da mente? A gente vai desvendar alguns segredos da mente hoje sim, né? Eu da minha, você da sua. A gente não desvenda o segredo da mente do outro, não é mesmo? Mas a gente desvenda os nossos segredos. A gente faz parte do autoconhecimento também, Lili? Faz. Faz sim. Então, vamos lá, gente. Vamos lá que hoje vai estar top. Já tô no cantinho da tela. Beleza? Então, vamos para o próximo slide, né? Então, olha só, será que é importante a gente aprender sobre isso? Será que é importante a gente estar falando hoje sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, sobre os segredos da mente, por que eu me comporto do jeito que eu me comporto? Será que isso é importante? Olha só o que recentes estudos científicos estão falando, tá? Sobre esses estudos sobre a mente, né? Que de 2021 a 2023 serão os anos da saúde mental. Lembra que eu falei ontem para você? Se você perdeu a primeira aula, se você não assistiu ainda a aula 1, eu te recomendo que você assista, tá bom? Acabando essa aula aqui, você volte na aula 1 e assista, porque a primeira aula é a base de tudo. Nós falamos sobre a identidade da mulher imparável. Você já sabe? Você já conhece a sua verdadeira identidade? E olha só, e ontem eu comentei com vocês que os próximos
anos vão ser os anos da saúde mental, os anos onde a inteligência emocional ela vai ser vão colocar holofote sobre ela, porque vai ser muito necessário. Já é, né? Você concorda comigo que nunca se precisou tanto de inteligência emocional como esses tempos que estamos vivendo. E eu quero agradecer também, antes de ir para o próximo slide, eu quero agradecer as mensagens. Gente, eu não consegui ver as mensagens que foram colocadas no chat na aula de ontem, tá? Mas eu quero agradecer as mensagens que foram me mandadas aqui no meu privado. Eu fiquei muito feliz com os feedbacks, com as mensagens de incentivo, com as mensagens abrindo o coração, mensagens lindas, que faz todo esse esforço, todo esse trabalho valer a pena. Eu faço muito amor, é um presente de Deus para minha vida poder fazer isso, e isso eu quero transbordar na sua vida, tá? Então, obrigada pela sua mensagem, e hoje eu quero te pedir algo. Eu quero que você dê um print ou que você tire uma foto. Eu recebi algumas fotos ontem do pessoal assistindo na TV, do pessoal assistindo no né, em outros lugares. Então, dá um print aí, posta nos stories, me marca, tira uma foto aí da sua TV, marca lá no Instagram. É uma forma aí da gente até recompensar, né? Se você puder recompensar um pouquinho do que eu tô trazendo aqui pra você, eu vou agradecer muito, viu? Vou ficar muito feliz com você. E eu estou muito feliz também por ter tanta gente nova, né? Não só as minhas alunas da mentoria, das 3 turmas, mas também pessoas novas aí nesse grupo de mulheres imparáveis. Eu recebi muitas mensagens assim: eu quero ser uma mulher imparável. Que legal, gente, que massa, que top. Eu amei receber essas mensagens, é muito bom mesmo, é muito legal. E se você também não gostou desse conteúdo, manda também o seu feedback para que a gente possa melhorar, para que a gente possa fazer um pouquinho melhor da próxima vez, tá certo? Então, ó, não sai do grupo. Se você tá no grupo, não sai, porque amanhã vai ser melhor do que hoje ainda, eu te garanto, tá certo? Então, vamos pro próximo slide. Ó, então, você já sabe, né? Que é importante a gente estar estudando a inteligência emocional, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, é importante para nós e para todos à nossa volta, profissionalmente, na família, em tudo, na igreja, sempre é importante, tá? Então, olha só, qual é a finalidade, né? Por que a gente trabalha a inteligência emocional? Por que a gente, na minha metodologia, né, do método 3i que eu criei, por que a gente trabalha o emocional, o espiritual, o emocional e o intelectual? Porque, gente, a intenção da gente trazer esse tema e trabalhar a inteligência emocional é exatamente o que eu coloquei aqui nesse slide. Eliminar os bloqueios, mapear quais são as nossas crenças, aquelas que nos impulsionam e aquelas que nos paralisam, aquelas que nos limitam, né? E com isso, a gente extrair de nós o melhor, não só de nós, mas das outras pessoas também. Lembra que nós falamos sobre liderança e hoje nós vamos falar de liderança também, né? Então, para a gente ser mais assertivo nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. É por isso que a gente mergulha na inteligência emocional. Nem tudo é espiritual, nem tudo a gente resolve no intelectual. Muitas coisas a gente precisa resolver no emocional. Lembra que eu te falei ontem do equilíbrio das 3 áreas? É isso aí. Vamos em frente, tá? Então, o que é a matriz do comportamento, né? Quando eu falo para vocês assim, a matriz do comportamento, segredos da mente, o objetivo, gente, aqui é a gente entender como que a mente humana funciona, como que ela alcança os objetivos, como que ela atinge produtividade, como que eu posso ser melhor, como que eu consigo ser constante? A Bíblia fala que nós devemos ser firmes e constantes, né? Então, a gente começar e terminar, a gente fazer algo até o fim, até a gente atingir os nossos objetivos, até a nossa meta ser atingida. E como é que a gente faz isso? Se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você vai me dizer: ah, eu gostaria sim de fazer caminhada, de ser dedicado nos meus estudos, de conseguir ler. Eu conheço muitas pessoas que dizem para mim: eu não gosto de ler, eu não consigo ler. Então, olha só, vamos entender como é que funciona a mente para que a gente o quê?
atinja a nossa produtividade, para que a gente atinja alta performance, para que a gente seja mulheres imparáveis, para que você consiga avançar. Vamos descobrir o que é que te prende, o que é que te paralisa? Bora? Não dá para falar de liderança sem lembrar do maior líder da história. Quando a gente fala de segredos da mente, quando a gente fala de uma mente de Cristo, a Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo. E qual é o segredo da mente de Cristo? Qual é o segredo da mente do maior líder da história? Porque você é líder. De repente você está me ouvindo dizendo, Lili, mas eu não sou líder. É sim, você é líder de você mesma. Mulher, se você é casada, você é uma líder na sua casa. Eles esperam de você uma liderança. Então, que seja só de você mesma. Já é muita coisa, tá? Já é muita coisa você liderar a si mesma. E olha só, vamos falar quais são os segredos, da mente de Cristo? Cristo, ele governava a sua mente, as suas emoções, o seu medo. Quando a Bíblia chama a nossa atenção para que a gente tenha a mente de Cristo, é que a gente tenha autocontrole dos nossos pensamentos. Cristo, no momento que ele mais foi tentado, o inimigo soprava no ouvido dele, ele, ei, você tá indo lá, você vai morrer, se joga daqui, pede para que o pai te salve, e falando aquelas coisas negativas para ele, ele não perdeu o foco, ele não se desviou do propósito dele, ele não tirou os olhos. Por quê? Porque ele estava com a mente controlada, ele sabia quem ele era, ele sabia onde que ele queria chegar, e ele sabia que tudo que ele precisava era estar fortalecido na mente. Então, quando você ouvir essa expressão, precisamos ter a mente de Cristo, é que a gente precisa ter controle da nossa mente, controle dos nossos pensamentos. Lili, como é que eu faço isso? Calma, mulher, respira. Nós vamos te ajudar, tá bom? Nós vamos falar disso. E olha só, eu coloquei aqui, que o primeiro milagre que Jesus transformou, foi água em vinho. E sim, ele transformou um elemento em outro elemento. Olha só que interessante. Não é o que nós somos. Já estou no outro slide, Thiago. Não é o que nós somos, mas é sobre o propósito que nós temos na Terra, Não é sobre deixar uma herança, mas é o legado. É o legado. Então, quando a gente pensar em líder de si mesmo, em líder dos pensamentos, da mente, o melhor exemplo, o melhor espelho que nós temos é Cristo, não tenha dúvida. Maior líder da história. Então, pensa nele. Quando você tiver essa dificuldade, pensa assim, que ele teve as mesmas dificuldades que nós, ele passou aqui na Terra e ele conseguiu. E ele fala assim que eu venci o mundo, você também vai vencer. Então, pega essa chave, pega essa verdade bíblica, tá bom? Para a tua vida, que vai dar certo, tá bom? Então, assim, quando nós compreendemos, que nós mulheres somos chamadas para avançar, para ir além, para levar o máximo de mulheres com a gente, a gente precisa se concentrar nisso, A gente precisa se concentrar nisso. Existem dois caminhos que a gente pode ser lembrada. Da gente ter feito algo e da gente não ter feito. Como é que você quer ser lembrada? Você quer ser lembrada como uma líder de si mesma? Uma líder de pessoas? Alguém que influencia pessoas? Olha só, e agora eu quero que você preste muita atenção. Você tem dons, você tem talentos, que foi dado para você especificamente. Você nasceu com um propósito, nós falamos disso ontem. E você será, assim como eu, você será cobrada por aquilo que foi te dado. Eu gostaria de ter um tempo de ministrar aqui na tua vida sobre os dons e talentos. Eu adoro falar sobre isso, eu amo essa passagem bíblica, E eu quero te chamar a tua atenção. Você nasceu para ser líder de você mesma e também para avançar, para influenciar, para inspirar, ajudar outras mulheres. E se você está aqui hoje conectada comigo,
Presta atenção nas suas habilidades naturais. Presta atenção nos dons e talentos que Deus te deu, porque um dia você vai ser cobrada sobre isso. Olha só. O que você tem que fazer é você que tem que fazer, então não espere dos outros, né? E como é a mente de uma mulher imparável? Já tô no próximo, Thiago. A mente da mulher imparável, olha só, ela é líder de si mesma. Ela governa suas emoções, os seus medos, né? Ela influencia, ela inspira, ela faz com que as pessoas à sua volta respondam à altura do resultado desejado, né? Seja no âmbito profissional, seja na família, seja na igreja. Mas olha só, ela é uma influência positiva, ela é uma líder que leva junto com ela. Ela não é aquela influência negativa, com ameaças, com palavras, né, pejorativas. Não, ela é leve, ela transborda amor, lembra? Ela é bondosa, ela é altruísta e ela é aquela líder que a gente gosta de servir, que a gente gosta de seguir, que a gente aprende, né? Nós somos alimentadas por líderes que são assim, mulheres imparáveis. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas e é muito bom andar do lado de pessoas assim. Você sabia? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Quem disse isso foi Jim Rohn, mas a palavra também diz que os bons costumes, eles se corrompem pelas más companhias. E assim como você é a média das 5 pessoas que você convive, você também é a média para alguém. Então, é bem fácil de fazer essa conta. Quem são as 5 pessoas que você convive, tá? De 1 a 10, qual nota que você dá para ela? Aí você soma tudo, divide por 5, você vai saber a tua média. Olha que interessante isso. Vamos para frente? Então, como é que funciona, tá? Então, a gente quer saber dos nossos comportamentos, né? Vamos falar de uma forma bem simples. Você quer saber por que você não consegue mudar alguns comportamentos? Embora você tente, você vai, você se esforça e você não consegue. E hoje você está aqui, se eu chamei a tua atenção, é porque você quer resolver esse impasse na tua vida. Para a gente resolver a questão do comportamento, a gente precisa entender como é que a mente funciona. E eu vou te explicar de uma forma bem simples, dentro desse tempo que nós temos aqui, tá certo? Eu levaria mais ou menos umas 2h30 numa palestra normal para falar sobre esse assunto. Mas aqui nós temos 1 horinha e eu não quero te cansar. Eu quero te explicar de uma forma que você precisa entender só para você trabalhar essas questões aí na tua vida. Bora lá? Ó, vamos entender. Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, a nossa mente, ela tá limpa, ela tá zerada, ela é uma folha em branco, tá bom? E conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai se alimentando de informações. Informações dos nossos pais, informações das pessoas que estão à nossa volta. Daqui a pouco a gente vai para a escola. Aí nós temos mais algumas informações, né, ali da escola. A gente aprende com os colegas, a gente vai crescendo. Daqui a pouco a gente está sendo influenciado na faculdade, na igreja, no nosso métier, na nossa convivência. Isso tudo são informações que a gente vai recebendo, né? Seja onde for que você passe, você vai recebendo, tá certo? Então, ok? Até aqui, ok? Então, beleza. Ou seja, se você... já tô no próximo. Ou seja, se você vai recebendo informações por onde você passa, o ambiente que você está inserido influencia diretamente, não é mesmo? Quando a gente estuda os níveis neurológicos, a gente percebe que o quê? A base é o ambiente. É do ambiente que surge todos os outros níveis, tá bom? Então, o ambiente que você nasceu, o ambiente que você foi inserido na primeira infância, no colégio, na faculdade, no trabalho, todo esse ambiente influencia, tá? Diretamente nesse armazenamento de informações na cachola, tá? Então, a gente vai formando o quê? Memórias,
não é mesmo? Você tem aí memórias da tua infância, de momentos, e assim, a gente não lembra de tudo, mas a gente tem alguns focos de memória, a gente tem algumas memórias que são um pouquinho mais fortes, né? E esses registros, então, pegou isso daí? A gente tem um ambiente, a gente vai formando, a gente vai recebendo essas histórias, vai formando a nossa memória, vai registrando tudo isso e formamos o nosso programa emocional. Olha que interessante, né? E alguns estudiosos defendem que 80% nós somos emoção e 20% razão. Eu já estudei alguns que defendem que 90, 10 e outros 95, 5. Eu não sei. Mas se a gente ficar com essa proporção aqui, 80, 20, já é muita coisa, tá? E quando a gente trabalha a inteligência emocional, a gente trabalha o quê? O equilíbrio, a gente vai equilibrando. Porque, gente, a gente fala muito assim, uma pessoa emocional, controlada emocionalmente, que tem equilíbrio emocional. Gente, é equilíbrio, né? É uma balança. E a gente não pode ser só emoção, mas também a gente não pode ser só razão. A gente precisa, né, ter esse equilíbrio. Nós não somos robô para sermos só razão. Então, é importante a gente ser emocional? É lógico que sim, mas tudo na medida certa, não é mesmo? Bora? Então, olha só, a mente humana, ela é composta dessas memórias, né, que formam o nosso programa, que tem todas as informações e isso forma o nosso modelo mental. Você deve ter ouvido já algumas pessoas falando mindset. Eu tenho uma aula só sobre isso na minha mentoria do Método 3i, onde nós entendemos que tem o modelo mental aprendiz e o não aprendiz, né? Ou o modelo de crescimento e o que não é de crescimento. E aqui eu só quero que você entenda que a gente tem um modelo mental, né, a partir desse programa aí, tá? Então, o modelo mental, ele é formado através da matriz do comportamento. Olha só. Então, gente, o modelo mental, ele é o filtro. Ele é um filtro que nós usamos para quê? Para formar nossas crenças, para formar os nossos hábitos, para responder aos estímulos. A gente recebe os estímulos, né? A gente responde aos estímulos através do quê? Do modelo mental que nós temos. Parece complicado, mas você já vai entender bem direitinho aonde eu quero chegar, tá? Então, olha só, cada pessoa tem um modelo mental, tem uma programação mental, porque cada um teve um tipo de infância, cada um teve um tipo de família, cada pessoa é única. Até mesmo numa mesma casa onde cresceram juntos, vocês já perceberam como as pessoas reagem de forma diferente diante de uma situação? Do medo, por exemplo. O medo, algumas pessoas, elas paralisam. Se elas sentirem medo, elas paralisam, elas perdem a voz. Outras gritam, umas correm, outras travam. Então, gente, cada pessoa reage de uma forma diferente, tá? Quando ela é submetida a uma pressão. Tem pessoas que funcionam muito bem diante de pressão. Eu sou aquele tipo de procrastinadora que funciona maravilhosamente bem na pressão do último momento. Isso dá para mim uma descarga de adrenalina e eu já fui muito tempo viciada nisso. Lili, como é que controla isso? Aprendendo o que é isso, né? Eu não sabia, eu era assim, eu não sabia que eu era assim. E estudando, eu descobri que existem no mínimo, tá? Não vou dizer que são só esses, mas os que eu estudei, 7 tipos de procrastinadores, tá bom? O meu tipo é esse. Então, gente, eu numa pressão, eu reajo de forma positiva. Eu reajo de uma forma que eu não sei da onde surge criatividade. Meu esposo disse que é por conta das experiências que eu tive nas empresas que eu trabalhava, multinacional, tinha que se reinventar a qualquer momento, falar inglês na frente dos outros, né? Então eu tive que ir trabalhando essas travas e sim, né? Sim, essas situações já me deixam, eu consigo reagir.
Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Às vezes a gente coloca pressão numa pessoa, e eu já fui muito assim, muitos anos atrás. Como eu funcionava assim na pressão, eu também fazia um pouco de pressão nos meus liderados. E o que, que eu fazia? E o que, que acontecia? Eu travava eles, né? Nem todo mundo reagia da mesma forma. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Então a gente precisa entender que cada pessoa ela reage de forma diferente diante de uma situação da vida, seja sob pressão, seja sobre o medo, seja diante de uma fatalidade, não importa. Cada um vai reagir de uma forma, tá? Então, tem pessoas que respondem de forma mais natural e tem outras de uma forma mais agressiva, não é mesmo? Então, a gente precisa entender que cada ser humano, eu acho que já é o próximo para você ir acompanhando, eles são diferentes, sim, né? Os seres humanos são diferentes. E por isso que é o legal. Isso que é o legal, porque a gente se completa. O que eu não tenho, eu encontro no outro. E assim vice-versa, né? Então, gente, a gente tem que ter um pensamento de unidade. A gente tem que estar em unidade e não em uniformidade. De repente você tem uma equipe ou a tua família. Entenda, cada um é de um jeito, cada um reage de uma forma. As pessoas não têm que ser iguais, elas não têm que ser uniformes, elas não são itens de uma série de fábrica. As pessoas são únicas e isso que é o legal, tá? A gente se completa, a gente entender, isso a gente pode até falar da empatia, né? Eu entender que o outro, ele teve aquela reação. Por quê? Porque o programa mental dele é diferente do meu. Então, diante de uma situação dessa, ele vai agir diferente de mim. E tá tudo certo isso. A gente tem que. A gente anda em unidade com as pessoas? Sim, em unidade. É muito importante a unidade. Mas a uniformidade não. E a mulher imparável, ela sabe que as pessoas à sua volta tem que fazer aliança com ela. Quando a gente fala em unidade, a gente está falando em aliança, né? Mas não necessariamente tem que ser todo mundo igual. Então as pessoas não vão pensar que nem você. É tão confortável, né? Quando alguém pensa como nós, quando os pensamentos se encaixam. Mas eu vou te dar uma dica aqui de Napoleão Hill, tá? Napoleão Hill me acendeu uma chave. A primeira vez que eu li o livro Quem Pensa Enriquece, né? O conceito de mastermind é esse, minha gente. A minha ideia não é a melhor do que o do outro, mas a minha ideia, junto com a ideia dele, forma uma terceira ideia. E isso se chama faísca de Deus na Terra. Isso se chama mastermind. E é um conceito muito, muito intenso, muito maravilhoso, tá? Mas basta você entender que as pessoas elas não têm que pensar que nem você não. É bom quando elas pensam, mas não necessariamente isso vai acontecer. E eu te digo mais, tá? Eu te digo mais. Ninguém aparece na tua vida por acaso. Se as pessoas aparecem na sua vida, pode saber que não são parecidas com você. Por quê? Lembra de Provérbios? Ferro com ferro se afia? Olha só, é a oportunidade que você tem de crescer, de usar sua paciência, de usar sua empatia. Como que a gente como que a gente potencializa a nossa empatia? Como que a gente potencializa a nossa paciência? Como que a gente potencializa a nossa sabedoria? Usando. Usando, se você tem pedido sabedoria para Deus, não vai vir por Sedex numa caixa, né? Onde você vai abrir, nossa, que maravilha, veio sabedoria na cor que eu queria. Não, não é dessa forma. Você tem pedido sabedoria para Deus, Deus vai te dar situações para que você haja com sabedoria, para que você exercite. Toda habilidade é assim, você precisa treinar, né? E é muito legal. Ah, Lili, então eu não vou pedir sabedoria. Você vai ter dificuldades da mesma forma e daí você não vai ter para usar. Então é melhor pedir e entender que todas as pessoas que chegam até você, todas as pessoas do teu relacionamento, há algo que você tem para aprender com elas, tá certo? Algumas para nos inspirar, outras para nos ensinar e tá tudo certo. Próximo slide. Então, que conclusão que nós chegamos? Que nós somos parte de um todo. Eu adoro essa frase, eu uso muito nos meus treinamentos. Nós somos pequenas peças de um grande quebra-cabeça. Pensa na big picture, né? Num grande desenho.
As peças precisam se encaixar. E você é uma pecinha muito importante nesse quebra-cabeça. Você é muito importante. Se você não for você, se você não ativar a tua verdadeira identidade, esse desenho vai ficar faltando essa pecinha. E essa pecinha pode ser você, pode ser eu, pode ser você, né? Então a gente tem que ir se encaixando, tá certo? Você já ouviu essa frase? É quase um chavão. Deus não une pessoas, une propósitos, né? Eu acredito muito nisso, sim. Se você tá aqui conectada comigo, pode saber que seu propósito tem muito a ver, é muito relacionado com mulheres, né? Mulheres Imparáveis já é um movimento de mulheres que decidiram ativar sua verdadeira identidade, transbordar na Terra, vivendo seu propósito. Então, fica aí mais um pensamento para você, tá? Então, voltando ali para a matriz do comportamento. Posso tomar uma água? Posso, né? Tô tomando menos água hoje, né, gente? Olha só, então, na matriz do comportamento, os programas mentais são o quê, gente? São as crenças que nós construímos, né? Através da família, através da sociedade, através do colégio, do trabalho, das pessoas que te rodearam, tá? Primeiro, acontece o quê? A gente recebe o quê? A comunicação, né? A informação vem como? Pela comunicação. E essa comunicação, ela gera em você um pensamento, certo? Então, você recebe uma comunicação, você gera um pensamento, tá? Através do quê? De imagem, né? Que é o quê? Eu até coloquei aqui, ó, que é o lado cognitivo que o cérebro cria, tá bom? Então, vamos lá. Tá claro até aqui? Então, você recebe a informação, isso gera um pensamento. E depois, essas imagens que a gente recebe, já tô no próximo. Essas imagens despertam em nós emoções, certo? Seja o medo, seja a raiva, seja a tristeza, alegria, amor, entendeu? Então você recebeu uma informação, que é a comunicação, isso gerou em você um pensamento e esse pensamento gerou em você o quê? Uma emoção. E conforme esse processo vai sendo repetido, né, através do pensamento, da emoção, nós criamos o quê? Os nossos programas emocionais, né? E o que é essa crença? Crença, para você hoje aqui, crença é tudo que antecede o comportamento. Você tá entendendo? Que não adianta, às vezes, a gente querer atacar um comportamento, mas a gente entender na nossa mente o porquê, de onde veio esse comportamento. Ah, eu ajo dessa forma porque eu senti aquela emoção naquele dia e essa emoção veio de uma informação que eu tive, entendeu? Você vai fazendo a conta inversa e você vai, muitas vezes, tá? Num processo ali de ressignificação, a gente consegue lembrar de coisas que a gente normalmente não lembraria. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você está procurando alguma coisa na sua casa, você abre aquela gaveta mágica e você acha uma coisa que você não estava procurando? Assim, é dessa forma quando a gente começa a trabalhar os segredos da mente, tá? E a gente chega no quê? Nesse comportamento, né? Então você entendeu que o teu comportamento não dá para você querer mudar o teu comportamento isoladamente, sem analisar o teu programa emocional, por que você age assim, por que você faz dessa forma, tá bom? E o porquê que a gente tá mapeando isso tudo, tá? Então, olha só, eu coloquei esse desenho aqui para você entender bem direitinho, não se esquecer, tá? Então, você recebe a comunicação, essa comunicação gera um pensamento e isso gera uma emoção que forma o programa emocional e isso que forma o teu comportamento. Então, muitas vezes você tem um comportamento porque o teu programa emocional foi programado assim, né? E isso a gente tem que ver, olha só, os próximos, né? Por isso que a gente fala que a gente é o que a gente ouve, a gente é o que a gente consome, a gente precisa se alimentar de coisas boas, de bons livros, de bons programas, porque tudo que nós recebemos de comunicação e de informação
vai impactar lá na ponta no nosso comportamento. Às vezes você nem sabe, principalmente, né? Principalmente na infância, na adolescência, mas os adultos também têm neurônio espelho, tá? Não fique pensando que, eu sou adulta, eu não vou mudar meu comportamento, me corromper. Gente, eu falo isso em treinamentos. Eu treinava muitas mulheres, né? Em lojas e tal, e eu formava às vezes uma equipe aqui, fazia algumas mudanças e formava uma equipe. Aí sabe o que acontecia? Alguns dias depois, essa equipe, eles estavam falando parecido. O timbre, o tom de voz, o palavreado, o vocabulário e até mesmo as roupas e até mesmo a forma de se vestir. Olha que interessante isso. Então, gente, a comunicação, e aqui a comunicação, a não verbal também funciona, tá? O que é a comunicação não verbal? Eu não falo, mas eu me expresso. E 80%, né? 80% é a verbal. Então, tudo que se comunica, tudo que fala para você, tudo que chega de comunicação para você gera um pensamento. Tudo começa no pensamento, né? Pensamento gera um sentimento, sentimento gera uma emoção e você vai ter um comportamento baseado em tudo isso. Próximo. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês vão escrever boas mensagens aí pra mim? Lili, tô entendendo. Eu quero ser uma mulher imparável. Eu quero viver uma mudança na minha mente, né? Uma mudança, uma metanoia. Como que a gente muda isso? Tá, Lili, beleza. Eu recebi algumas informações, essa comunicação gerou em mim emoções e isso impactou lá no meu comportamento. Só que eu quero mudar isso. Eu quero mudar. Eu já sei, né, pelos resultados que eu tenho, que alguns comportamentos não condiz com a pessoa que eu quero ser. Alguns comportamentos que eu tenho não vai me levar no nível que eu quero chegar da mulher imparável, uma mulher realizadora, uma mulher inspiradora, que ajuda outras mulheres, né? Como que a gente pode mudar isso? Gente, é autoobservação. É você olhar para dentro de você. Aí entra, de novo, lembra que nós começamos a falar da identidade, falamos do autoconhecimento? Autoconhecimento é o olhar para dentro de mim e entender. Peraí, esse comportamento não condiz com a pessoa que eu digo que sou. Não condiz com a pessoa que eu quero ser. Então, eu vou mapear isso. E essa é a ideia. Você mapear todos os comportamentos que você não quer mais na tua vida. Eu sou uma procrastinadora. De repente, você recebeu uma comunicação na infância que você não termina nada que você começa. Você é uma pessoa que não vai dar nada na vida. Algumas frases assim, infelizmente nós sabemos que isso é uma realidade. Muitas pessoas chegam até mim, falam isso. Eu escutei isso, tá? Então assim, isso tá impactando no teu comportamento? Até hoje, você começa alguma coisa e não termina? Até hoje você não conquistou algumas coisas? E isso, gente, isso dá muito assunto se a gente falar de quê? De crenças sobre dinheiro, de crenças sobre a riqueza, de crenças sobre prosperidade, né? De repente você ouviu lá, rico não vai para o céu, o dinheiro é sujo. Isso tudo foi formando a tua programação mental. E se você não mudar isso, se você não observar dentro de você que você tem que isso para mudar e reconhecer, porque o reconhecimento é a chave. O reconhecimento é a chave. Você vai olhar para dentro de você e você vai reconhecer. Peraí, eu brinco, né? Nos treinamentos de coach financeiro eu brinco assim, ó. Você quer saber se você tem crença negativa relacionada a dinheiro? Olha para dentro da tua carteira agora. Olha para o saldo da tua conta agora. Você tá onde você gostaria de estar? Você nasceu para ser abundante, para ter uma vida abundante. E eu vou te dizer, todos nós temos muitas crenças negativas que precisamos mapear, auto-observar, reconhecer. Para quê? Para que a gente mude, né? Eu coloquei ali em verdinho, ó. Ninguém muda aquilo que não tem consciência. Se você não trouxer do irracional para o racional, não tem como trabalhar. Se você não reconhecer, opa, peraí,
Isso aqui é uma crença de capacidade. Eles disseram que eu não podia e até hoje eu acho que eu não posso. No meu treinamento, eu trabalho muito com mulheres que não dirigiam, que tinham medo de dirigir, que não se sentiam capazes. É aquele medo, elas chamam de medo, mas na verdade é uma crença de capacidade, uma crença de que ela não consegue, porque ela recebeu essa informação. Eu tenho uma aluna, não sei se ela está aqui hoje, mas olha só, ela descobriu, ela fazendo essa auto-observação e reconhecimento, ela descobriu que disseram para ela que ela nunca ia dirigir, que ela nasceu para dirigir fogão. Você só vai pilotar fogão. É uma brincadeira? É. Mas uma criança não tem filtro. Eles absorvem isso de uma forma que cria, sim, uma programação mental. E aí, ela descobriu na mentoria que era isso que estava impactando. E hoje, até ontem, ela me mandou foto. Ela falou assim: estou aqui no Detran tirando a foto, vou tirar minha carteira, porque ela decidiu. Olha só, gente, decisão, tá? Ó, você vai fazer a autoobservação, olhar para dentro de você, romper para dentro, autoconhecimento. Você vai reconhecer que você precisa trabalhar isso, tá? Trazer para a consciência para ripar em cima, beleza? Próximo. Então, gente, quando você olha a tua própria história, né? De repente você olha, foi minha mãe que me ensinou isso, eu vou ficar com raiva dela. Não, gente. Olha só, não existem culpados, né? Existem vítimas. A sua mãe te ensinou do jeito que ela aprendeu. E ela foi ensinada, né, dessa forma. Então, ela aprendeu e ela passou para frente. Mas esse círculo vicioso, ele não precisa continuar. Ele pode acabar em você. E você não precisa passar para frente isso mais. Entendeu? Você observa a tua própria história, né? E as crenças que você carrega, seja de quem for, da sociedade, dos amigos, você tem absoluto controle sobre isso, sim. Você assume isso e tem o desejo de mudar. Se você decidir mudar, você consegue, tá? E é nesse processo de ressignificação que nós mudamos o nosso programa mental, que nós mudamos o que já foi construído. O que já foi construído lá, sólido, que ainda tá na tua mente, que impacta nos teus resultados, no teu comportamento. Sim, dá para ressignificar, dá para recontar a história. Pode ir pro próximo. Então, gente, esses segredos da tua mente, eles precisam ser desvendados. Os segredos não é o segredo da outra mente, é da sua, né? Então, toda vez que você quiser realizar algo e vir um pensamento negativo, uma força negativa para influenciar a sua mente, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que você não merece, tá? Eu vou falar nos próximos dias sobre a pirâmide do indivíduo. E nessa pirâmide do indivíduo, nós temos as crenças. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Tem pessoas que ouviram na sua infância, ou até na adolescência, que elas não eram merecedoras de tais coisas. E elas cresceram com isso. Muitas pessoas, conheço muito. Eu tive que trabalhar a crença de merecimento. Aliás, eu acho que eu tive que trabalhar todas as crenças que existem. Né? Então, gente, quando vier esse pensamento negativo, quando vier essa força de que você não pode, não consegue, duvide, questione, analisa, sabe, de uma forma mais racional. Ué, vem cá, será que eu não consigo mesmo? Será que eu não consigo? Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa capaz, eu tenho habilidades, eu consigo sim. Então você questiona, você duvida, analisa, se afasta e analisa friamente. Ué, como assim eu não posso? Como assim eu não consigo? E você vai conseguir, tá? Lógico, né, gente? Isso exige prática, exige um comprometimento com você mesmo. Precisa querer, precisa mergulhar, tá? Mas eu te digo que vale a pena, tá? Você reconta a história para convencer a tua mente. E isso é possível sim, com treino, com persistência. E aqui, nessa frase, você pode recontar uma história para convencer a sua mente.
cabe também o perdão. Eu escuto muitas pessoas que dizem: eu não consigo perdoar, eu não sou capaz de perdoar, não tem como perdoar uma situação dessa. Tem sim. O perdão é uma decisão. Você precisa ressignificar o que aconteceu. Eu não estou aqui desdenhando da sua dor. De repente você é uma mulher que sofreu abuso na infância, que você sofreu não somente abuso físico, mas também emocional. Você ouviu palavras que te magoaram, que te feriram. E eu te digo, você precisa perdoar, sim. Você precisa perdoar por você. A falta de perdão é um peso que você carrega na mochila, na caminhada da vida. Conta pra mim, você já viu alguém sair pra caminhar, pra escalar montanha, pra passear com mochila cheia de coisas desnecessárias? Tem muita coisa que a gente precisa carregar, não é mesmo? Tem algumas coisas que a gente precisa carregar. A gente precisa carregar a disciplina, a gente precisa carregar alegria, né? E essas coisas vão fazendo com que a caminhada fique leve. Jesus fala assim: deixa o teu fardo pesado comigo e troca. Pega o meu fardo que é leve. Teu fardo tá pesado? Olha para dentro de você, faz uma autoobservação. Será que tem uma falta de perdão aí? Jesus nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Por que ele disse isso? Porque ele acha que a tua dor não é tão intensa? Não. Ele entende sim de dor, de angústia, de tristeza, de medo. Jesus entende. Jesus passou por essa terra, nunca se esqueça disso. O mestre passou por aqui. Ele viveu dias angustiantes também. Então ele sabe o que é isso. Ele conhece a tua dor, ele conhece o teu coração, ele sabe pelo que você tem passado e pelo que você tem vivido. Por não soltar isso, solta a corda. Solta a corda. Eu não planejei falar isso, tá? Mas isso arde no meu coração. Perdoe. Você precisa perdoar. Não pelos outros, mas por você. Por você, para que você fique leve. Não atinge prosperidade quem não perdoa. Eu não tô falando aqui de dinheiro, eu tô falando de prosperidade. Você quer ser uma mulher imparável? Você quer ser uma mulher próspera? Perdoe. Ai, Liri, aquela pessoa tá falando mal de mim. Sabe o que você faz? Você fala bem dela. É isso que a Bíblia fala. Bendiga aqueles que te maldizem. E ó, você não vai nem precisar ter o trabalho de perdoar depois, porque você nem deixou criar raiz de amargura. Gente, eu adoraria falar horas sobre isso, porque isso traz doenças psicossomáticas pro teu osso, pra tua pele, para tudo. Tem pessoas que sofrem de muitas doenças por conta da falta de perdão. Então, você pode sim, tá? Da mesma forma, recontar essa história, reconta a história que você precisa recontar para sua mente. Se convença de que você pode sim, é uma decisão. Precisa de treino, precisa de persistência, de repente precisa de alguém para te ajudar. Alguém que segure a tua mão e te ajude nessa caminhada. E, gente, pedir ajuda não é motivo de vergonha, não é um sinal de fraqueza, sabe? É atitude. Decida, eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nós não nascemos para caminhar sozinho. Então, aquilo que você não consegue sozinha, peça ajuda. Peça ajuda, tá? Seja humilde e peça ajuda, porque a humildade precede a honra. Isso é Provérbios, tá? E eu quero fechar esse nosso momento aqui com uma palavra que está lá em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode ter uma nova vida. Você pode ter um novo começo. Você pode ter uma nova página para você escrever uma nova história. Lili, você não conhece o que eu passei, você não sabe o que eu passei. Eu não conheço. E você também não conhece o que eu tive que superar para estar aqui hoje, me expondo, colocando para você uma situação que eu tive que ressignificar muitas coisas na minha vida. Eu tive que recontar muitas histórias, algumas bem tristes. Mas eu digo para você que com Jesus tudo se faz novo. Peça
peça ajuda. Se for preciso de um psicólogo, se for preciso de uma coach, se for preciso de um passo a passo para te ajudar. Mas nunca se esqueça que o mestre dos mestres, ele sempre está aí do teu lado. E ele nunca te nega ajuda. Ele veio por você, ele te ama e ele quer te dar uma nova vida. Para você olhar para trás e dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo, eis que tudo se fez novo. Se você me segue no Instagram, posta uma foto desse nosso momento aqui, me marca, eu vou ficar muito agradecida e eu vou ficar conhecendo você também. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, que esse momento entre no teu coração, que faça diferença para a tua vida, que você possa sim ressignificar muitas histórias e que você possa escrever uma nova história. Afinal, você é uma mulher imparável. Amanhã eu quero que você traga alguém com você. Eu quero que você convide uma amiga, porque amanhã nós vamos falar de algo muito profundo e para quem está no grupo já vai saber sobre o que vai ser a aula de amanhã. Um beijo no seu coração, uma boa noite para você.